Olá, abençoados. Mais uma vez aqui reunido como Igreja de Cristo para crescermos na graça e no conhecimento. Bem-vindos sejam todos a esse canal Haroldo Lira. Boa noite a todos, graça e paz. Sempre pedindo aí que se inscreva no canal, dá o like, compartilha para que essa mensagem chegue a outras pessoas e a palavra de Deus cresça. Então, amados, é sempre um prazer nos reunirmos aqui como a Igreja de Cristo para crescermos no entendimento do Evangelho. E mais uma vez estamos aqui para passar uma mensagem do Evangelho de Deus, lendo e explicando para os amados irmãos que ainda se encontram aí cativo, preso e escravo das doutrinas de homens, né, nas chamadas igrejas evangélicas e outras, e que nós vamos aqui trazer ao entendimento de vocês a palavra de Deus. E hoje nós temos como tema aqui um tema polêmico, porém necessário, e eu vou explicar para vocês, tentando te salvar do engano do teu pastor, tentando salvar a tua mente, a tua metanoia, do qual você, sem entendimento, vive servindo mais a criatura do que o Criador. Então, olha, essa mensagem aqui tem como tema: se existe obras do diabo, Jesus fracassou. Então, vou logo aqui direto abrir 1 João 3,8 e depois nós vamos entrar aqui no entendimento, tentando explicar para vocês o que acontece principalmente com os evangélicos e com as pessoas que ainda não se renderam ao Evangelho de Cristo, que é somente de Romanos a Hebreus, e que é a segunda aliança, do qual Deus deixou um testamento para nós abrirmos e viver a nova aliança, o ministério do Espírito, do qual é para você viver somente por fé. Olha, vamos abrir aqui 1 João 3,8, eu vou ler e vou te explicar, tá? 1 João 3,8: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Olha, presta atenção, porque nós aqui, da graça de Deus em Cristo, nós pregamos a escatologia consumada, e nós temos um entendimento do Evangelho lendo e analisando espiritualmente, e que infelizmente, né, os doutores em teologia, os professores das escolas dominicais, os chamados pastores, bispo e agora bispa, né, e padre e papa, e todo esse povo que tem cada qual a sua igreja, que não é a de Deus, cada qual tem a sua doutrina, que não é a doutrina de Cristo, cada qual tem os seus estatutos, que é os estatutos da igreja deles, que não é igreja e não vai ser nunca, que eu já falei para vocês que é empresa com CNPJ e tudo prontinho, tudo bonitinho, só para te escravizar, te enganar e te roubar. Então, eu vou explicar para vocês aqui, 1 de João 3,8, com a mente de Cristo. Então, olha, primeiro, eu vou explicar para vocês o que acontece com o chamado crente, com o chamado evangélico. Ele só lê as coisas tudo literal, e ele entende porque o pastor disse,
Porque o cão guloso disse, porque o infeliz chamado João Ferreira de Almeida, que traduziu isso aqui, deixou esse diabo como um espírito e botou na mente de vocês que o diabo é um espírito que entra em vocês e que se vocês não obedecer à empresa do teu cão guloso, esse diabo vai entrar em tu, a começar se tu não der dinheiro. E que eu vou mostrar para vocês aqui que esse diabo não existe, né? E que o diabo é o teu pastor. O diabo é o teu papa, o diabo é o teu padre, o diabo é a tua igreja. Por que, Lira? Vou te explicar. Porque o crente, tudo que acontece com o crente, com o evangélico, né? Por exemplo, a mulher usar saia curta, é o diabo. A mulher ir pro carnaval, é obra do diabo. Então, tudo que são obras da carne para o evangélico é o que? É o diabo, é obra do diabo. Beber cachaça é obra do diabo. E pro evangelho, beber cachaça para o evangelho é obra da carne. Gálatas 5:19, que eu vou ler para vocês, que vocês dizem que é mentira. Então, o crente vai para um culto, que ele chama de culto, que na verdade é um tumulto, é um engano, e vocês se reúnem para chamar Deus de mentiroso, para dizer que ele não fez nada e que ele é fraco. E que a obra para vocês certa é o que? A obra do diabo. Por quê? Porque o teu culto fala mais do diabo do que de Deus. E que se as obras do diabo, como vocês dizem, né, existe, e é claro que para o evangélico o diabo é até a sombra dele, Deus falhou. Deus, ele fracassou. Deus, ele ficou para trás e o diabo é que está fazendo tudo. E que na verdade, meu amado, isso é um engano. Isso é um engano. Esse diabo do teu pastor não existe. Então, olha, vou ler novamente o texto aqui e vamos entrar aqui na mente de Cristo. Eu já entrei na mente de vocês, do evangélico, que só vê tudo literal e diz que tudo é o diabo. E agora eu vou passar para a mente de Cristo e vou te explicar o que é diabo e o que é as obras do diabo. Né? Então, olha, 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado, aqui é João, né? Outra coisa, vocês têm mania de dizer que se está escrito, eu creio. Mas, meu amado, não é assim não, meu amado. Você tem que ver o que está escrito, né? E você tem que ver para quem é que está escrito. Para quem é que está escrito, para quem foi e o que foi, e se ainda tem validade. Não é você, tudo que tu lê na Bíblia, tu diz que está escrito e tu crê. E o que acontece? Vocês creem mais no diabo do que em Deus. Por quê? Porque vocês não têm entendimento, meu amado. Não tem entendimento. O teu professor sabe menos do que vocês. O teu pastor é um enganador. É um cara que veio para cá só para enganar. É um filho da perdição. Então, meu amado, olha, 1 João 3,8 aqui é João falando com os judeus, tá? Não tá falando contigo. Você não é judeu, você é brasileiro. Você é gentil. Nós somos gentil. Que nem isso vocês sabem. A Bíblia fala de dois povos. Os judeus, que era a nação de Israel, e os gentios, que são todas as outras nações do mundo. E nós não somos judeus. Nós não somos como Moisés. Nós somos gentio. Nós somos da nova aliança. Nós não fomos incluídos na primeira aliança. Vê se tu abre essa tua mente uma vez por toda. E que isso já foi pregado por vários pregadores da graça de Deus, inclusive por mim. Então, olha, 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo,
Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Olha, tu presta atenção, o evangélico. Aqui está dizendo que o diabo, né? Que o diabo porque o diabo vive pecando desde o princípio. Desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Então, cara, se Deus destruiu, aqui está dizendo que ele destruiu as obras do diabo, né? Que não é o diabo do teu pastor, que não é esse diabo espiritual, que nós vamos ver aqui o que é diabo e o que é pecado. Então, se esse diabo existisse, né? Esse diabo do teu pastor, Deus então, ele fracassou. Porque aqui está dizendo que ele destruiu. Olha, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Destruiu ou não destruiu? Claro que destruiu, meu amado. Só que não é esse diabo do teu pastor. Esse diabo do teu pastor não existe. Olha, vamos ver aqui o que era o pecado para os judeus, né? E o que era as obras do diabo. Olha, 1 João 3,4, olha. 1 João 3,4. Olha, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Então, Lira, o que era o pecado para os judeus? Está aqui, eu estou mostrando para vocês. 1 João 3,4. O pecado para o judeu era a transgressão da lei. Então, é a lei de Moisés, tá? Que eu sei que vocês não sabem nem o que é isso. Porque, cara, é difícil você pregar para um aluno, né? Que passou a vida inteira no colégio, né? Recebendo tudo, recebendo só engano. Significa o quê? Que aprendeu tudo errado, que não aprendeu nada. Que é o que acontece com os evangélicos. Que foi o que aconteceu comigo. E que infelizmente é o que acontece com vocês, que insistem em servir mais os homens do que a Deus. Olha, 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Então, meu amado, o que era o pecado para o judeu? Isso aqui não é para vocês. Que o teu pastor bota na tua boca e faz tu engolir sem água, meu amado. Olha, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei, meu amado. O pecado para Deus não é mais, foi a transgressão da lei. E quem era que estava sob a lei? Só os judeus. Então, meu amado, entenda de uma vez por toda que pecado não é beber cachaça, que pecado não é ir brincar carnaval, que o pecado não é tu ir para as baladas, que o pecado não é tu vestir saia curta, que pecado não é tu botar macumba pro teu vizinho. Tudo isso é obra da carne, meu amado. Passar chifre no marido, meu amado, não é pecado, é obra da carne. Vê se vocês entendem isso uma vez por toda. 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Foi que não existe mais lei. Só existe lei dentro dessas arapucas aí, chamada de evangélico. Por quê? Porque esses cães aí dão a vocês uma comida vencida, da qual nunca foi para vocês. Olha, continuando aqui, né? Vou te mostrar aqui o que foi que Deus fez, né, com esses escritos de dívida que havia contra nós, não, contra eles, contra os judeus. Olha, Paulo está pregando aqui aos Colossenses. Vou ler aqui que o tempo já está passando. Colossenses 2,12, olha aqui o que foi que Deus fez com a obra do diabo, né, que era o que? Era o pecado, era a transgressão da lei.
a transgressão da lei era as obras do diabo. E Lira, o que é diabo? Diabo é acusador. Diabo é uma ideia contrária. Diabo é um adjetivo, meu amado. Não é esse diabo que o teu pastor inventou. Diabo era aquilo que era contra, né? Que era contra a Deus. Que era o quê? Era a lei de Moisés. Que era contra os judeus. Só acusava. Era o diabo, a lei de Moisés. O diabo de Hebreus 2,14, do qual Deus aniquilou, né, foi a lei de Moisés. Romanos 10,4, porque o fim da lei é Cristo. Então, diabo é um adjetivo. Diabo do original, diabolos, do grego, tudo aquilo que se opõe. É uma ideia contrária. Isso é diabo, é o opositor, do qual Jesus de Nazaré chegou para os 12 discípulos, né? E disse, eu escolhi dentre vós 12, um de vocês é o diabo. Esse é o diabo, é o opositor. Esse é o que? Você chega para o menino e esse menino joga muito, tu diz, esse menino é um diabo, joga demais. E o menino é o diabo do teu pastor? Não é, mas é o que? É uma força de expressão também. Uma força de expressão. Esse menino é um satanás, joga demais. Esse sol, essa pista tá pegando fogo. A pista tá pegando fogo, meu amado? Não, é uma força de expressão para dizer que o sol, a temperatura tá muito elevada. Aprende, doutor em teologia. Então, meu amado, olha, Colossenses 2,12. Olha, tendo sido sepultado juntamente com ele no tendo sido sepultado juntamente com ele é Cristo, tá? No batismo, no qual igualmente foste ressuscitado mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, Paulo aqui, ele está pregando aos Colossenses da geração de Paulo, tá? Não é da geração de hoje. Paulo não está mais vivo. Aqui está falando antes do ano 70. Ano 60, e eu não sei quando é que foi feita essa carta aqui, quando é que foi escrita, anos 60, 62. E Paulo está falando lá, olha, nele também foste aliás, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. 3, olha, e a vós outros que estavas mortos pela vossa transgressão, pelos vossos pecados, pelas obras do diabo, pelas obras do opositor, a lei de Moisés. E a vós outros que estavas mortos pela vossa transgressão. Aqui não está falando contigo nem comigo, tá? Aqui Paulo está falando com eles lá que estavam em delito. Nós nunca tivemos delito. Nós nunca tivemos em delito. Nós somos depois da cruz, nós somos depois do ano 70. Quando nós nascemos, claro que já está com 2000 anos, 20 gerações nossas que já nasceram e que já morreram, quando nasceram, já nasceram com tudo pronto para viver só por fé. Por fé em quê? Em Deus, nas obras dele. Então Paulo não está falando com nós aqui, ele está dizendo a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Paulo está falando assim aqui com os Colossenses, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os delitos, mano. Se aqui Paulo está falando com os Colossenses e está dizendo que Cristo, né, eles lá, eles estavam mortos. Mortos em que, Lira? Mortos como? Mortos no espírito, meu amado. Por quê? Por causa da
da incircuncisão da carne e por causa da transgressão da lei. Entende? Então o que foi que Deus fez? Ele deu vida espiritual a eles, né? A nós já nascemos espiritualmente, né? Vivificado, ressuscitado. Por quê? Porque nós somos depois do ano 70. Explicando melhor para tu, cara, o Bolsonaro assina uma lei hoje para nós agora, hoje, e daqui a 20 anos nasce o teu filho. O Bolsonaro vai assinar a lei pro teu filho? Claro que não. Daqui a 20 anos o teu filho já vai nascer com essa lei que foi assinada para nós, que estamos vivos agora. Então, meu amado, perdoando, olha, todos os delitos. Então, eles que tinham delito, né? Eles que tinham pecado, que era a transgressão da lei, foi perdoado. E nós nunca tivemos pecado, nós nunca participamos de lei de Moisés, e o teu ladrão, chamado pastor, diz que tu é o pecador, macho. Não é pecador, ô cão guloso, analfabeto, obra da carne, Gálatas 5,19, e tudo que tu semear, tu vai colher, ladrãozinho. Então, Colossenses 2,13, Colossenses 2,14, olha, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós quem, Paulo? Nós que Paulo está falando aqui, é porque Paulo, ele está se incluindo, cara. Então, ele está dizendo que os escritos de dívida que era contra Paulo e contra os outros lá que viveram naquela geração, no primeiro século da era cristã, então Paulo está dizendo, olha, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, meu amado, olha, isso aqui, né? Antes do ano 70, ele cancelou o escrito de dívida que era contra ele lá. E nós? E vocês, evangélicos, que aqui está dizendo que foi cancelado o escrito de dívida, e vocês já nasceram como propriedade exclusiva de Deus, como é que tu tem dívida com Deus, meu amado? Se ele cancelou o escrito de dívida que era contra os judeus, e nós já nascemos sem dívida, nós já nascemos reconciliados com Deus, se nós já nascemos sem nenhuma dívida, nós já nascemos propriedade exclusiva de Deus. Paulo pregou lá em Roma, em Romanos 8,1, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E Lira, por que os evangélicos só tem condenação? Porque não está em Cristo Jesus. E Lira, o evangélico está onde? Na igreja dele, com o pastor dele. Simples assim, meu amado. Simples assim. Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, contra eles lá, e que constava de ordenança. Qual eram as ordenanças? Toda a lei de Moisés que eles não puderam cumprir e se tornaram transgressores, pecadores. E que Deus se manifestou através de Jesus de Nazaré e cumpriu. Eu não vim abrogar. Eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir. Quem pôs fim à lei foi o Cristo ressuscitado. Romanos 10,4. E o Filho do Homem, ele cumpriu. Então, olha, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente, encravando na cruz. O que foi que aconteceu com os evangélicos? Deus cancelou todo escrito de dívida, né? E o que foi que o pastor, o cão guloso, o doutor em teologia e os padres fizeram? Subiram lá na cruz e pegaram todo o escrito de dívida que era prejudicial aos judeus e meteram na cabeça de vocês, mas meteram em vocês sem pedir licença. E vocês, como não servem a Deus, você vive aí nessa macumba.
Então, olha, Colossenses 2,15, e despojando os principados e os potestades. O que era, Lira, os principados e os potestades? Os famosos pastores, os chamados sacerdotes, os anciãos, os escribas, os doutores da lei. O que foi que ele fez com ele? E desprezando os principados e potestades. Principados são poderes, meu amado. Principados são poderes, principados e potestades, governo desse sistema aí. Esse sistema evangélico, né, é um governo poderoso. Vocês têm aí a bancada dos evangélicos. Esses são os principados e potestades que são contra vocês evangélicos. Então, e despojando os principados e as potestades da época, publicamente os expôs aos desprezos, triunfando deles na cruz. Então, meu amado, isso aqui é maravilhoso. Olha, para terminar aqui, que já passou o tempo, né? Eu vou só jogar isso daqui na cara do teu pastor e jogar isso daqui na cara de vocês evangélicos, para ver se vocês criam vergonha na cara, e para de dizer que o diabo é mais poderoso do que Deus e que diabo ele tem obra, que na verdade diabo não tem obra, porque eu mostrei para vocês aqui que Deus veio para aniquilar, para destruir as obras do diabo, e ele destruiu. E quem era o diabo? O escrito de dívida que era contra eles, aquilo que se opunha aos judeus, que era o que? A lei de Moisés, que é o que o teu Satanás chamado pastor impõe a vocês. Então aqui, olha, incrédulos, vocês incrédulos que diz que prostituição é obra do diabo, que impureza é obra do diabo, que lasciva é obra do diabo, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, tudo isso aqui vocês evangélicos, né? Vocês dizem que é obra do diabo de vocês, que não existe, só existe para vocês. Inveja, bebedice, glutonaria, tudo isso você diz que é obra do diabo. E eu vou ler aqui, vou abrir o evangelho e vou desmascarar vocês junto com o teu pastor e esse cão guloso chamado doutor em teologia, que isso aqui é obra da carne. É você mesmo, é aquilo que sai de dentro de tu, é que pratica isso aqui. Não bota a culpa para esse diabo de vocês, né? E não fica perguntando o que tu fez a Deus. É tu que está fazendo. Olha, Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são obra da carne, tá? Que vocês dizem que é obra do diabo. E quais são, Lira, as obras da carne? Prostituição, impureza, lasciva, idolatria, que é o que vocês fazem com um pedaço de pão, feitiçaria, negócio de acender vela, isso é feitiçaria, inimizade, vocês, se o cara não está dentro da tua igreja, é teu inimigo, é ciúme, você tem ciúme daquela irmã, porque cortou o cabelo, porque faz caminhada, por isso e por aquilo, ira, você diz, não pode um crente sair da tua igreja, você mesmo diz, queima ele, Jesus, queima ele, isso é obra da carne, macho, é ira, tá aqui, ó, discórdia, que é só o que tem, dissensões, facção, só que existe dentro da igreja evangélica. Eu não posso ir naquela igreja, eu não posso ir aquela não pode vir nessa. O que é isso? É facção, meu amado. Proíbe um de ir da igreja do outro. 21, inveja, bebedice, glutonaria, comer demais. Então, meu amado, tudo isso daqui não é a obra do teu diabo, não é a obra do teu pastor. Isso daqui é obra da carne, é obra de você mesmo, tá?
Dito essas coisas, quero te agradecer aí, dá o like aí nessa mensagem, compartilha, se inscreve aí no canal. Dito essas coisas, eu te agradeço e graça e paz e até a próxima.